mais novo, né? Mas que bom, né? Que ele é com esse espírito jovem. E às vezes eu olho para ele e falo assim: você me inspira. Hoje ele tão animado, ele viaja, ele faz a obra do Senhor. Eu falo que queria ter essa animação dele. Esse dia eu estava em Portugal e aí liguei para ele e falei: acho que umas 2 horas conversando. Eu falei: que bom, né? Conversar, dialogar daquilo que o Senhor faz em nossas vidas, daquilo que o Senhor transborda em nós. Amém? Amém. E eu estava buscando no Senhor uma palavra para o dia de hoje, e ele já me falou: olha, não faz o que eu fiz lá no teu aniversário, não prega para mim, prega para a igreja. Amém? E o Senhor me deu uma palavra, eu quero compartilhar com vocês, que fala sobre esperança. Amém. Esperança nas estações. Fala sobre Amém. estações. E eu amo falar sobre esse tema, e esse ano na nossa igreja nós estamos com algo que o Senhor nos liberou sobre nós, uma palavra, que é o ano da vida abundante. Nós estamos falando muito sobre semeadura, sobre estações, sobre colheitas. E o Senhor falou comigo uma palavra para compartilhar com vocês essa noite sobre esperança. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, livro de Jó, capítulo 14, e verso 7. Uma palavra tão conhecida e tão cantada nas nossas igrejas, nas nossas casas. Mas eu quero compartilhar com você que chegou aqui, talvez você está falando assim: eu estou numa estação de deserto, ou estou numa estação de outono, onde as folhas estão sendo arrancadas de mim. Eu vim falar para você que toda estação ela tem um tempo, ela tem um processo, porque ela exige um propósito. Então não é como você chegou aqui, mas é como o Senhor vai te levar de volta para casa. Amém. Amém. Amém? Você crê nisso? Amém? Eu creio. Amém. Não é a estação que eu estou que vai definir o meu fruto, mas é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu vivo, é a minha fé em crer que há uma nova estação vindo, há um novo tempo de Deus. Versículo 7 do capítulo 14 de Jó diz assim: para a árvore, pelo menos, a esperança, sem cortada, torna a brotar, os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse planta nova. Amém? Amém. Aqui, esse contexto dessa história de Jó, a esperança era o único motivo de tirar as incertezas para esse tempo, para essa estação que eles estavam. E eu digo para você que a esperança na nossa vida, a esperança para a nossa casa, a esperança para o nosso ministério, a esperança para o nosso casamento, para a nossa vida financeira, ela é a certeza de que nós vamos vencer, que nós vamos conquistar. Todos nós que estamos aqui, nós vivemos pela esperança de um novo dia, vivemos pela esperança de um novo tempo, vivemos pela esperança de um novo ano que vamos viver. O pastor Cleiton hoje ele está na esperança de viver os seus 38 anos, mas eu sei que ele vai chegar nos 40, com a esperança de chegar nos 50, com a esperança de chegar nos 60, se o Senhor não vier. Todos nós temos a esperança em algo, mas a esperança ela produz em nós a fé. E a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, não tocamos, mas que nós cremos. Nós temos a certeza que o Senhor vai fazer para nós. Então aqui o texto em foco está baseado na esperança do cristão em meio às adversidades da nossa vida. Você pode dizer amém? Amém. Quem tem esperança que diga eu tenho. Eu tenho. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você tem esperança? O Senhor está te dando uma nova estação para você. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia! Então nós vivemos estações na nossa vida, e durante essas estações nem todas terão flores. Algumas estações ela vai arrancar de nós as folhas, vai arrancar de nós aquilo que não podemos levar para a nova estação. Algumas estações elas vão gerar em nós desconforto. Algumas estações elas vão gerar em nós solidão. Algumas estações vão gerar em nós solitude na nossa vida. Algumas estações elas vão vir sobre nós e nós vamos ter que ser podados. Mas para que tudo haja um propósito maior do Senhor na nossa vida, um tempo de frutificação.
E quando nós somos podados, queridos, é a estação que antecede a primavera. É um dos tempos mais difíceis, porque você já passou o outono, você já passou o inverno, está no tempo ali de sequidão e de repente vem a poda. E muitas das vezes nós não entendemos o processo da poda. Quando o Senhor começa a tirar algumas coisas da nossa vida, para que nós venhamos viver uma nova estação de frutificação. E é necessário que nós vivamos isso para que venhamos viver o propósito da promessa de Deus em nossa vida. Você crê nisso, amém? Amém. Salmos de número 42, em verso 11. Abra o cabelo comigo, a parte B do versículo. Salmos de número 42. Já está aqui? Vamos lá. A parte 2, vamos ler o verso todo. Diz assim: por que estás abatido, minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele o meu auxílio de Deus. Então nós entendemos que uma árvore, quando ela é podada, ela tem a esperança da frutificação. O pastor, quando ele cuida do seu rebanho, ele muitas das vezes precisa puxar a ovelhinha para o seu cajado, quebrar a sua perna, para que ela entenda que ela não pode mais andar longe do seu rebanho, da onde ela está. O lavrador, quando ele chega na sua vinha, ele tem que podar a sua vinha, ele tem que tirar as folhas secas que estão ali, para que haja uma estação de frutificação. E essa é a função do pastor, cuidar daquilo que o Senhor deu. Amém. E muitas das vezes a igreja não entende o tempo da poda, muitas das vezes a igreja não entende o tempo da estação do outono, não entende o deserto, mas ele é necessário para que ela venha viver uma estação frutífera e abençoada. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus, e não um desespero, e não uma angústia, mas nós temos que viver o que o salmista dizia ali: olha, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Amém. Pois Ele é o meu Amém. auxílio, Ele é o meu ajudador. Nós temos que ter essa convicção. Por quê? Porque nós temos que entender que aquilo que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. Aleluia. Muitas das vezes nós queremos viver a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade. Nós queremos chegar aqui apenas no domingo à noite e achar que o pastor ele vai resolver o meu problema. E eu volto amanhã, segunda-feira, vou viver a minha vida. E no domingo que vem eu volto e falo: não, pastor, estou com tudo isso daqui de problema, resolve aí. E o pastor vai falar: mas para que você venha viver um novo tempo de Deus, você vai ter que começar a deixar certas coisas. Você vai ter que se levantar de algumas mesas. Você vai ter que renunciar a algumas situações, a alguns relacionamentos, para viver aquilo que Deus tem para você. Amém. E está aqui o pastor Aureliano, o pastor Eterno, que são pastores conosco. E nós estamos esse ano falando muito sobre isso. E nós estamos enfatizando muito isso sobre viver aquilo que Deus tem, uma vida plena e abundante. Amém. Está condicionado ao altar que nós temos levantado para o Senhor. Amém, Jesus. Entenda que o fogo ele só vem no altar que está preparado. E quando nós falamos aqui de estações, nós falamos de mudanças, nós falamos aqui de frutificação, nós também falamos de renúncias, de limpar aquilo que não agrada o Senhor, de deixar para trás tudo aquilo que não vai conosco para o novo tempo que Deus tem para nós. Entenda que o pastor Cleiton ele pode andar daqui a Newbury, mas se você caminhar com ele vai daqui a Londres, ele vai daqui a França, ele vai daqui a Portugal. Por quê? Porque o propósito da igreja é quando nós andamos unidos, focados no mesmo tempo, na mesma estação, no mesmo propósito, caminhando junto com aquilo que Deus tem para nós. Amém. Amém. Então, Glória a quando Deus. você começa a entender que as estações são necessárias na tua vida, você começa a entender que há um processo para viver o propósito de Deus, que Ele desenhou para você, que Ele escreveu para você, que Ele entregou para você. A promessa de Deus, querido, ela está de pé. Amém. A promessa de Deus, ela está de pé. A condição dela se realizar está condicionada ao altar que você tem levantado.
Amém, Jesus. Você quer mudar de estação? Você vai falar assim, pastor, eu quero, porque eu estou cansado de viver essa vida. Eu estou cansado de chegar na segunda-feira e parece a mesma coisa. Eu estou vivendo a mesma estação. Eu estou vivendo a mesma coisa dia após dia. Eu chego na terça, a mesma coisa. Eu chego na quarta, a mesma coisa. Eu chego no mês que vem, a mesma coisa. Então eu te convido essa noite a falar: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Então começa a mudar o que preciso for, Senhor. Senhor, começa, Senhor, a trazer um novo tempo sobre a minha vida. Começa, Senhor, a colocar fé, enxergar fé em mim. Senhor, começa, Senhor, a me dar esperança para viver um novo tempo que eu procuro em Ti. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. João 10:10 diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para que você tenha Vida e ela irá abundância. aquilo Amém. que você procura, querido, está só no Senhor. Mas você só vai receber quando você entender que você precisa estar submisso à vontade de Deus. Amém. Entendendo que as estações são necessárias na tua vida. Amém. Entender que o pastor ele está aqui para cuidar de você e te dirigir no propósito do Senhor. Romanos capítulo 8, lá na Bíblia, verso 24, 25. Aqui, em Romanos capítulo 8, verso 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Entenda que a esperança ela produz em nós fé. Diga fé. Fé. A esperança gera em você fé. A fé em meio aos dias difíceis. A fé em meio às adversidades vai te impulsionar a romper as estações difíceis que você está vivendo. Entenda que quando nós estamos passando por uma situação de adversidade, a fé ela tem que ser gerada em nós para que seja um avanço, para que nós caminhamos, para que nós avançamos sobre esse obstáculo e alcançamos o propósito do Senhor inicial, que é a vida abundante sobre nós. Amém. Então a fé ela tem que consumir o nosso ser, ela tem que preencher a nossa vida. A fé ela tem que estar em nós dia após dia, na certeza que vamos viver uma vida plena e abundante na estação que Deus tem para nós. Amém. Mas você não pode pular as estações na tua vida. Você precisa viver uma de cada vez. Amém. Porque uma estação ela anuncia uma outra estação. Talvez você está aqui reclamando do deserto, do inverno que você está passando. Só que o inverno, ele anuncia a primavera. Você está entendendo? Amém, Talvez você Jesus. chegou aqui falando: pastor, as portas fechadas. Está difícil lá em casa. Olha, lá no Brasil também está difícil, aqui está difícil. As coisas apertaram, não sei o que eu vou fazer. Eu quero te dizer algo. Essa estação está te anunciando a primavera do Senhor na tua vida. Eu creio, Essa estação está trazendo um novo tempo do Senhor. Amém. Porque sem essa estação você não vive na outra estação. Um tempo atrás eu estava limpando o meu gado, eu estava podando as árvores, podando umas plantas. Eu estava ali, estava quente, e aí eu falando com o Senhor falou comigo assim: Elisé, sem poda não tem crescimento. Aleluia. Sem Deus mudar algumas coisas na tua vida, não tem propósito, É verdade. não tem promessa. Sem Deus tirar de você algumas coisas que vai impedir o teu crescimento, querido, entenda que você não vai viver a plenitude da promessa de Deus. É necessário as estações difíceis para que nós avançamos para a promessa do Senhor. Amém. Então, quando nós entendemos isso, nós vivemos o que diz lá Paulo falando aos Coríntios, lá em 2 Coríntios capítulo 5 e 7, que diz assim, ó: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou você vive só pelo aquilo que você vê, pelo aquilo que você toca, pelo aquilo que você pode comprar. A vida do cristão não é baseada, querido, no material. A nossa vida é baseada
em uma vida de fé e esperança, numa vida eterna, numa vida de propósito com o Senhor. Nós podemos viver aqui 30, 40, 50, 60, 70 anos, passou disso, já é cansaço e fadiga, diz a palavra do Senhor, mas tem pessoas que vivem 80, 90, 100 anos. Mas qual o propósito dessa vida? O nosso propósito está no Senhor. A vida plena e abundante que nós buscamos é a salvação em Cristo Jesus. E isso vai nos levar ao propósito inicial da cruz, que é a salvação. Então nós temos que entender que as estações da nossa vida, elas são para nos fortificar. Elas são para nos levar ao avanço daquilo que o Senhor tem. Hoje, o pastor Cleiton, no dia de hoje mesmo, dia 25, está iniciando uma nova estação, um novo ano. É uma nova história na presença do Senhor. E nós, como igreja, oramos, olhamos para Ele, abraçamos Ele, eu te desejo um novo ano de bênção, de alegria. Te desejo uma nova estação frutífera. Mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor fala: a minha bênção é derramada, porque Ele não anda pelo que Ele vê, mas Ele anda pela fé, a esperança que tem em seu coração. E quando nós vivemos isso, nós entendemos que viver uma nova estação é entender o propósito de todo um processo. Eu tenho pregado muito sobre semeadura, sobre semear, sobre preparar, arar a terra. E quando nós falamos de estações, nós começamos a entender isso, e compreender isso, e viver isso. Não temas as estações na tua vida, apenas confie no Senhor. Seja qual ela que você esteja vivendo essa noite, o Senhor, Ele está trazendo um tempo novo para você. Amém. O que vai fazer você avançar de estação, sabe o que é? É o altar que você tem levantado para o Senhor. O que fez o povo que o Senhor o tirou do Egito, da escravidão, caminhar 40 anos no deserto, numa caminhada que era para 40 dias? O que fez eles estarem lá esse tempo todo? A murmuração. Então, murmurar do propósito de Deus nos impede de viver a sua promessa. Duvidar das promessas de Deus nos impede de viver a sua promessa. Duvidar daquilo que Deus tem não nos faz avançar a uma nova estação que Ele tem para nós. Nós temos que confiar e viver a cada tempo do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Amém. Então, lá em Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 29, verso 11, eu vou encerrando para falar para você algo muito importante. Não é como você chegou aqui, é como você vai sair daqui. Aleluia. Glória a Deus. Como você vai entender que as estações em que você está vivendo, a estação que você está vivendo, ela é prenúncio da próxima estação. Há um tempo novo, querido. Olha só aqui, vou te falar algo muito importante. Uma árvore, quando ela é podada, ela não muda de parque. Você já viu quando eles estão lá no parque, limpam o parque? A árvore muda de parque porque ela foi podada? Não. Ela fica ali por quê? Porque ela sabe que vai chegar a estação da frutificação. Aleluia. As suas raízes estão ali. Ela sabe que no tempo certo vai haver o tempo dela crescer, dela florescer e dar frutos. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que aceitar a poda na nossa vida, nós temos que aceitar aquilo que o Senhor fala: não estou me agradando disso, muda isso, eu vou tirar isso, eu vou fazer isso, eu vou permitir isso, se preciso for. Sabe, lá perto da casa do pastor Aurélio, da nossa casa, tem um parque, e eu observo muito aquele parque, às vezes eles vão e cortam e deixam só o tronco. Aí fica um ano sem florescer, nada, passa até uma estação, 2, 3, 4. Mas quando você vê no outro ano, já está nascendo folhas de novo. Aleluia. E é necessário isso na nossa vida. Muitas das vezes o Senhor nos esconder, o Senhor cortar o que preciso for, o Senhor falar: olha, o que vai restar em você é raiz, mas ao cheiro das águas do meu tempo, você vai florescer, você vai crescer, e haverá frutificação na tua vida. Mas quando você entender que as estações são necessárias, os processos são necessários para você alcançar o propósito. Aleluia. E aí, em Jeremias capítulo 29, verso 11, diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz
e não de mal, para vos dar o fim que eu vos desejei. Aleluias. Então entenda algo. Não vamos arrancar as nossas raízes porque a estação não está faltando. Mas vamos deixar que o Senhor traga o tempo da frutificação em nós. Amém. O Aleluia. tempo que é do Senhor, se preciso for, querido, Ele vai te esconder esse ano. Vai te esconder ano que vem. Mas quando você frutificar, querido, vai ser tão grande. Amém. Vai ser tão maravilhoso. Vai Aleluia. ser tão forte que os cestos serão fartos. Aleluia. Não tema o tempo da estação em que o vento bate, ou que é podado, ou que é arrancado. Mas saiba que se você está na presença de Deus, o Senhor está cuidando de tudo. Amém. No tempo dele, Ele trará sobre a tua vida Amém. a frutificação sobre você e a tua casa. Aleluia. Mas confie no Senhor, que uma nova estação está chegando com o tempo da promessa. O processo das estações, eles são difíceis, mas ele nos leva a viver e romper um tempo de intimidade com Deus. Amém. E o Senhor quer isso de você. Amém. O Senhor quer isso de mim. O Senhor quer que nós voltamos para Ele. O Aleluia. Senhor quer que você anda em fidelidade, em lealdade com a igreja que Ele te colocou. Amém. O pastor que Ele te entregou. Ah, eu não gostei do que o pastor falou para mim. Você não tem que gostar, foi o Senhor que dirigiu. Você tem que obedecer. Ah, eu não vou domingo porque eu não gostei do domingo. Você não tem que gostar, é a casa do Pai, é aqui que você está, é aqui que o Senhor te colocou. E é aqui que você tem que estar para frutificar naquilo que Ele tem na tua vida. Nós precisamos apenas obedecer à voz de Deus. E quando você aprender a ouvir a voz de Deus e caminhar naquilo que Ele tem para você, você vai viver as estações no tempo certo. Cada uma delas frutificando e crescendo naquilo que Deus tem. Então, um tempo de paz, alegria e riso. Sabe, o tempo de viver o que Deus pensa ao nosso respeito, ao teu respeito, está chegando sobre você. Amém. Está chegando sobre a tua casa. Mas esteja disposto a deixar que o Senhor venha sobre a tua vida. Aleluia. Se você chegou aqui essa noite falando, olha pastor, eu estou já tapado, não pôr a raiz, não tem mais nada, só tem raiz. Aí que é bom, querido, sabe? Porque quando tem raiz, já foi bem trabalhado, mas tem raiz. Aleluia. Amém. Tem raiz. Esses dias lá na nossa igreja chegou irmão para mim e falou, pastor, olha, o vento bateu tão forte que eu quase caí. Eu falei, mas você caiu? Ele disse, não. Eu falei, porque você tem raiz. Aleluia. Ele assim, eu fui lá embaixo, mas eu voltei. Eu falei, porque você tem raiz. O Aleluia. vento pode até bater, mas quando passar, você volta e se ergue novamente e você vive o propósito do Senhor. Amém. Você tem isso, amém? Amém. Esses rápidos minutos, queridos. Mas eu quero que você entenda que o Senhor te trouxe aqui para dizer, eu estou trazendo uma nova estação sobre a tua vida. Amém. Eu estou trazendo uma nova estação no teu casamento. Eu estou trazendo uma nova estação no teu ministério. Eu estou trazendo uma nova estação na tua saúde, na tua vida financeira. Agora, para que você viva isso, está condicionado ao altar que você tem honrado. Amém. Aleluia. O altar que você honra, ele traz o fogo, a presença do Senhor que você Aleluia. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Amém. Então, nessa noite, fique de pé comigo. Aleluia, Pai, aleluia, Senhor. Santo é teu nome, Pai. Deus, Ele tem propósito sobre nós. Amém. Aleluia. Deus, Ele não te trouxe a essa nação porque Ele não tinha o que fazer e falou, vou levar fulano para lá. E você